Bom dia a todos, na paz, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez estamos aqui reunidos na presença de Deus para agradecer, para louvar, para adorar esse Deus maravilhoso que cuida de nós, que criou todas as coisas e que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra, pelo nosso Senhor Jesus e também através do seu Espírito Santo. Vamos então falar com Ele agora. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e vamos falar com o Senhor, nosso Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui reunidos na Tua presença, em primeiro lugar, para agradecer por todas as Tuas maravilhas sobre as nossas vidas, pelos cuidados, pelos livramentos, pelos recursos, mas principalmente, meu Deus, agradecer ao Senhor por ter nos salvo. Muito obrigado, Pai, no nome do Senhor Jesus. Meu Deus, prepara-nos para ministrar o culto ao Senhor neste dia. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, nos purifica de todas as injustiças, em nome do Senhor Jesus. Toma nas Tuas mãos cada local onde este culto está sendo ministrado ao Senhor agora, cada vida que está ministrando este culto ao Senhor agora, e vai fortalecendo esta vida agora, esta casa, este lar, esta família. Oh, meu Deus, aquelas pessoas que estão trabalhando, aquelas pessoas que estão em deslocamento, aonde estiver este familiar, essa pessoa querida, que ela esteja completamente debaixo da Tua santa e gloriosa proteção, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa, meu Deus, seja o Senhor falando aos nossos corações, seja o Senhor dirigindo cada palavra, cada pensamento, meu Deus, cada atividade que será feita neste culto, seja dirigida pelo Teu Espírito Santo e seja para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim nós entregamos as nossas vidas em Tuas mãos, este culto em Tuas mãos, para que seja o Senhor a falar profundamente a cada coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, alegres, felizes, para glorificar esse Deus maravilhoso, poderoso, Quero dar um bom dia aqui à nossa irmã Maria Cristina, nosso irmão Luiz Fernando, irmão Miguel, uma banda que está aqui do meu lado, e a você que vai participar conosco através das plataformas em que este culto está sendo ministrado a Deus, O YouTube, o Instagram, o Google Meet, o WhatsApp, Facebook, aonde for que este vídeo chegar, que você ministre esse culto junto conosco aí, receba também o nosso bom dia, o nosso boa tarde, ou o nosso boa noite, conforme o horário em que você está aí participando deste culto, ministrando este culto a Deus. E eu quero dar um bom dia aqui ao nosso irmão Luiz, Nós inclusive iríamos fazer o culto hoje, à noite, mas por conta das fortes chuvas aí que vieram sobre o Rio de Janeiro, o sudeste, o sul do nosso país, nós então adiamos este culto para o dia 14, de abril. Esse culto da noite então será no dia 14 de abril, tanto esse culto desse domingo como o próximo domingo serão aí nos dias, às 8h30 da manhã, pela manhã, às 8h30 pela manhã. E também nós vamos deixar aqui já adiantado que no dia 21 de abril, dia 21 de abril, domingo, nós teremos a Santa Ceia do Senhor. Então já está marcado tudo direitinho aí, e eu quero passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele venha trazer a igreja, ele venha compartilhar com a igreja aquilo que Deus está colocando no seu coração nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar.
Eu saúdo a todos com a paz do Senhor, ao senhor, a Wanda, a Tininho, ao Miguel e a todos que estão acompanhando agora no simultâneo em redes sociais e os que ainda vão acompanhar, né? Sejam todos abençoados e suas respectivas famílias. Sejamos nós todos abençoados em nossas respectivas famílias. Que também essa bênção se estenda à área da saúde, muito importante. Graças a Deus, né, pastor? Estamos aqui nesse domingo, escolhendo a melhor parte da vida, que é Jesus Cristo, né? Graças a Deus por isso. Então vamos nos concentrar, vamos prestar atenção na palavra. Nós estamos aqui para cultuar a Deus, prestar culto. Nós estamos aqui para, através do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus e levar a palavra dele. Que o Espírito Santo trabalhe em nossos corações, no coração de nós todos, nos edificando, nos exortando, nos curando, nos trazendo consciência dos nossos erros, nos revelando cada vez mais a Cristo Jesus, que é muito importante, um entendimento, um discernimento da obra salvífica de Jesus Cristo, porque no final de contas, o que realmente interessa nessa vida é como ela vai terminar, se nós teremos uma vida eterna com Cristo ou uma eternidade em profundo sofrimento. Para hoje, pastor, eu trouxe, Deus colocou no meu coração, no Evangelho de Marcos, no capítulo 14, Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 ao 42. Evangelho de Marcos, capítulo 14, dos versículos 32 ao 42. Então eu vou fazer a leitura, mas antes eu vou só fazer uma breve contextualização. A essa altura, Jesus já tinha ido para Jerusalém, já tinha sido feita, ele já tinha feito a Santa Ceia, já tinha avisado a Pedro a respeito que ele iria negá-lo, e Jesus, evidentemente, já sabia que estava para caminho de ser acusado pelos judeus em pena de morte. Então Jesus, ele estava numa situação, está contextualizando assim, eu vou ficar por aqui, mais adiante, depois da leitura, eu continuo falando, né? Então vamos fazer a leitura. E aqui está, Jesus no Getsêmani. Então, por um lugar chamado Getsêmani, ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se fosse possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nenhuma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando,
achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que responder. E veio pela terceira vez e disse: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? Amém. Então vamos eu gostaria de enfatizar nessa passagem aqui umas coisas que eu considero muito importantes. No versículo, se eu sentar aqui, bom, versículo 32, ele fala, Jesus fala assim: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Então Jesus, ele sabia, em primeiro lugar, nós sempre vemos na Bíblia que Jesus, enquanto esteve aqui, quando ele realmente assumiu o Evangelho, que ele começou a pregar, que ele chegou na idade, Jesus tinha uma vida de oração que nós também devemos ter. Tanto que ele dá ênfase nessa parte. Essa parte é muito rica, se nós formos falar tudo, teria que ficar o culto inteiro. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, os mais chegados, começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. E é aqui que eu quero começar. Jesus, o Filho de Deus, se fez homem e habitou entre nós. Muitas vezes os cristãos têm tendência assim: não, Jesus era Filho de Deus, mas o sacrifício dele não foi assim, ele era um homem especial, ele era isso, ele era aquilo, ele sabia. Não, ele tinha as nossas emoções, ele tinha as nossas dificuldades, e aqui fica claro: começou a sentir-se tomado de pavor e angústia. O medo, ele é muito limitante. O pavor, ele nos tira da região lógica do pensamento e da região lógica dos atos. Então, o pavor é uma coisa, é uma situação, vamos dizer assim, né? É uma sobreexpressão do medo. É uma coisa profundamente marcada que nos deixa profundamente marcados, né? Nos leva a ter reações acima do normal. E ele fala, e lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Então vamos lá. Jesus estava profundamente triste. Por quê? Porque nós, assim como ele, e isso é uma coisa muito interessante, não está escrito em Gênesis, enquanto o homem não pecou, não foi falado pelo menos um limite de dias para a vida do ser humano. O homem vivia em comunhão com Deus todo dia na parte da tarde. Deus ia lá conversar com Adão, com Eva. Não havia um limite de Deus. O ser humano, nós, estamos muito ligados a essa vida. Para nós, a morte é algo assustador. Nós vemos, às vezes, eu fico vendo as pessoas procuram adiar a morte de todas as formas, com os tratamentos médicos, com plásticas, com todo tipo de recurso, mas não adianta. A morte já está em nós por causa do pecado. Então é muito importante, mais uma vez eu repito, Jesus tinha as nossas angústias. Por isso, e por que ele precisava ter tudo isso? Porque ele precisava nos substituir verdadeiramente. Ele não foi lá fazer de brincadeirinha: ah não, o Pai vai me ressuscitar. Não, ele sofreu, ele sentiu angústia, ele padeceu dores. Todos os nossos pecados foram castigados em cima dele. Então foi sofrimento mesmo. Precisamos ter esse entendimento. Continuando. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava
para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. Até Jesus, sabendo que tinha aquela missão, por causa da sua humanidade, ele não queria, ele tinha dentro dele, ele tinha carne, ele era tentado. Ele não tinha a carne do pecado, como a nossa, mas ele era tentado. Ele, a semelhança, como ele se assemelhou a nós, é fundamental. Eu sei que eu estou repetindo o que eu falei no versículo passado, mas as pessoas não entendem que o sacrifício de Cristo, Deus não ia se meter, Deus não ia fazer uma coisa, assim, uma situação de brincadeira, uma situação de fachada. Ele não iria fazer uma maquiagem. Aquela situação era legítima. O sofrimento, a dor, foi insuportável. É isso que nós precisamos entender. Continuando. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aí é a luta que nós vivemos. É a luta da carne contra o espírito. E mais adiante ele vai, não me lembra aqui, né, que o espírito já está pronto. Não é o que nós vivemos. Muitas vezes, eu quero colocar uma outra situação aqui. Quantas vezes na minha vida eu já pedi a Deus insistentemente coisas e Deus não me deu e fiquei frustrado e tudo mais, mas na verdade, hoje, já bastante distante, eu vejo que se Deus tivesse me concedido aquilo, eu teria sofrido muito. Mas aqui Jesus, ele estava, porque era muito sofrimento, ele estava como homem, como carne, pedindo para se livrar daquilo, porque ele sabia da intensidade do sofrimento. Mas ele tinha consciência perfeita, ele era o Filho de Deus, ele era o Deus homem, o homem Deus, e ele então coloca: contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Aqui vem a obediência acima de tudo, independente da carne. Aqui ele estava mortificando a carne, que é o que nós temos que fazer com muita luta, e para isso só vivendo com muita oração. Era o que Jesus fez nesse momento, porque estava chegando a hora, ao mesmo tempo que ele sofria, nervoso, triste, que ia viver a morte, ele sabia que ele tinha que orar muito, porque a tentação ia se intensificar. Então foi uma batalha nele crucificar, vamos dizer assim, a própria carne de antemão. Não é? Como foi crucificado, como a nossa carne foi crucificada junto com Cristo. Então precisamos ter isso. Eu vejo poucas pessoas: Jesus morreu por nós, mas nós precisamos esclarecer detalhadamente para nós sabermos e valorizarmos a nossa salvação. Muito bem, versículo 37. Voltou, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudestes vigiar nem uma hora? E assim somos nós. Nós não temos constância. Nós nos deixamos abater. Temos que viver uma luta mesmo. Luta não, meu Deus, hoje eu não orei, vou orar rapidinho. Não. Temos que estar sempre buscando a Deus em nome de Jesus, em oração. E ele fala: vigiai e orai, ou seja, presta atenção, se liga. E ele fala assim: e orai, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós vivemos em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. A carne nos arrebenta. A carne nos arrebenta e nós temos que lutar para vencer isso. Por fim, retirando-se de novo, orou repetindo as mesmas palavras, ou seja, passa de mim este cálice, contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Não estava fácil para Jesus beber esse cálice, não estava fácil. Ele teve que se esforçar muito.
Ele teve que orar muito, ele já não aguentava, tanto que no final ele tentou abreviar, eu já estou aqui até dando spoiler, né? E vamos lá, aí ele fala, retirando-se de novo, ou seja, a terceira vez, orou repetindo as mesmas palavras, voltando, quer dizer, a segunda vez, voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder, quer dizer, eles não conseguiam, talvez até pela própria cegueira, pela nossa fragilidade. Na verdade, precisamos entender aqui, nesse caso, que era muito difícil, porque eles adoravam Jesus, eles se sentiam protegidos. E nós que não temos Jesus agora, nós temos que nos sentir protegidos, assistidos, guardados por Jesus através do Espírito Santo. E para isso, só uma vida em constante em oração, buscando, meditando na palavra, indo ao culto na igreja, participando dos cultos, porque a nossa vida é difícil, não vai ser fácil. Nós somos nessa terra como peregrinos em terras estranhas, mas nós temos a eternidade com Jesus. E tantos outros que passam o que nós passamos, sem Jesus, terão a morte eterna. Finalizando, e veio pela terceira vez e disse-lhes, ainda dormis e repousares? Eles não aguentavam. Basta, chegou a hora, o Filho do Homem está sendo entregue na mão dos pecadores. Ou seja, ele tomou aquilo como decisão, firmemente, e foi em frente. Basta, ele já não aguentava mais. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Ou seja, ele já sabia que ele ia ganhar o beijo lá, porque nesse meio tempo não estava aqui o Judas Iscariotes, ele não estava aqui, eles estavam em 11 e Judas foi lá combinar preço e entregar a vida de Jesus. Bom, pastor, era o que eu tinha para trazer hoje. Eu agradeço a minha oportunidade e devolvo a palavra ao senhor para seus comentários e correções. Muito obrigado. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E uma palavra aí, né, que o irmão Luiz sempre traz para a gente, para a igreja, né? Muito objetiva, né? Uma palavra que dá recursos para que a gente possa aí agir ou reagir no nosso dia a dia de acordo com a palavra, de acordo com a vontade de Deus. Eu achei interessante os pontos que o irmão tocou, a questão da ênfase, né, que Jesus dá à oração. Ele, como Deus, mesmo aqui na forma humana, né, com todas as dificuldades que ele tinha uma vida de oração, e a gente deve pensar, né, realmente em ter essa vida de oração. Eu sei que às vezes é difícil, né, mas se é difícil com a oração, se torna quase impossível sem a oração. Então é preciso orar, preciso estar sempre em contato com Deus, né, e sempre usando aí a chave, né? A chave da oração, que é o Senhor Jesus, né? Então, quando a gente estava no tempo da ignorância, a gente não sabia, né? A gente orava, né? Falava Papai do Céu, né? E o cara lá de cima, e essas besteiras que a gente ouve aí por aí, né? Mas hoje nós sabemos que é Deus, que é Senhor, né? Que é Espírito Santo, e que a oração para alcançar a Deus tem que ser através do Senhor Jesus. Então, muito importante aí que essa passagem, essa ênfase da oração que o irmão Luiz citou aí. E também gostei da colocação sobre o pavor, né? O pavor, ele tira até a capacidade, né, de você ser racional. Porque se você tiver com medo, né, o medo, ele é até um limitador, né, para que você não faça coisas que te coloquem em risco. Mas o pavor, a pessoa é capaz de pular de um prédio, né, em chamas, quando ela tinha a chance de ser salva, né, quando poderia ali ser resgatada pelos bombeiros. Ela é capaz de fazer a maior loucura, porque o pavor, ele cega a pessoa. Então é importante aí essa diferenciação que o irmão Luiz colocou aí, né? O Espírito Santo usou ele para trazer a igreja, para a gente ter cuidado nessas horas em que
o medo ele vai se intensificando ao ponto de se transformar em pavor, orar, pedir a Deus calma, pedir tranquilidade, pedir direção para que possa tomar decisões sensatas ou nem tomar decisões naquele momento, deixar para uma outra hora, né? Não se deixar dominar pelo pânico, né? Pelo pavor, porque essas decisões com certeza não serão boas, né? E podem trazer consequências ruins. A questão da humanidade, né? Que o irmão Luiz trouxe aí, já pensou, né? Deus profundamente angustiado, né? E a gente viu o Senhor Jesus aí profundamente angustiado, mostrando a questão da humanidade dele, né? A ponto que o irmão Luiz colocou muito bem, que ele estava querendo tirar aquele cálice, né? Pedindo para afastar aquele cálice na sua natureza humana, na sua humanidade, mostrando a sua humanidade. E aí o irmão Luiz pontuou a questão importante, para mostrar para nós a dificuldade, o tamanho da dificuldade do sacrifício que ele fez por nós. Para a gente entender esse sacrifício, que não é uma coisa banal, não, ele foi lá, mas era Deus, né? Ele tinha a capa do super-homem e para ele foi molezinho, não foi não, né? Foi muito complicado, foi muito difícil, ele orou, pediu se fosse possível que afastasse dele aquele cálice, né? Mas aí chega um momento em que ele mesmo toma a decisão final, que o irmão Luiz falou, que ele dá o basta, né? E depois de ele ter ali pedido aos seus discípulos para ficar em oração, e os seus discípulos já estavam ali exaustos, né? E uma coisa que deixa para nós aí que quando nós estamos ali numa grande luta, há um desgaste muito grande, emocional, psicológico, espiritual. Essa grande luta, ela causa esse desgaste, né? E por isso que a gente não deve esmorecer, deve continuar buscando, orando, porque vai haver esse desgaste. E os discípulos do Senhor Jesus davam ali o sinal desse desgaste, eles já não estavam mais nem conseguindo segurar os seus olhos já estavam fechando automaticamente, né? Já senti esse sono de fechar os olhos automaticamente, né? Muito ruim, né? Você quer ficar com os olhos abertos, mas você não consegue, né? Os olhos vão fechando, né? Acredito que era mais ou menos essa situação que eles estavam vivendo naquele momento. E o Senhor Jesus, então, ele, naquele momento, ele toma uma decisão espiritual importante, né? Eu tenho uma missão a cumprir, basta, né? Isso aqui não vai resolver nada, não vai adiantar mais nada, vai vir o traidor, eu vou ser entregue. E o irmão Luiz pontua essa parte direitinho, porque imagine que ele, como homem, ele sabia tudo que ele ia sofrer na sua carne. E ele, como Deus, é que tinha condições de saber de tudo isso. Ele já sabia o que ia passar, a dor, a tristeza, a humilhação, né? E principalmente por um momento ele está completamente desligado da deidade por conta do pecado da humanidade. Lembra-se que Deus, ele abomina, né, o pecado, a ponto de ele, como homem, importante isso, né, pontuar, na cruz ele dizer: Deus meu, por que me abandonaste, né? E depois ele, né, consuma aquela obra, fechando, né, Pai, né, está consumado. Isso é maravilhoso demais para a gente que recebeu dele, né, tudo isso, salvação, tudo aquilo que vem nesse pacote de salvação, os cuidados, né, todo cuidado, todo zelo que ele tem para conosco, o Espírito Santo que está nesse momento aí, falando aos nossos corações, usando as nossas palavras, é maravilhoso, tudo isso é maravilhoso, mas pensa que para ele não foi, né? Como o irmão Luiz contou muito bem, para ele não foi tão maravilhoso, não. Foi muito triste, foi muito doloroso, né? Custou caro, tanto é que ele deixou o memorial da Santa Ceia para nós, né? Para que nós lembrássemos deste sacrifício até que ele voltasse. Então, a sua salvação, a nossa salvação, ela não foi uma coisa barata, ela não foi uma coisa qualquer, ela não é uma coisa qualquer, ela custou muito caro, caríssimo.
Então, esse negócio, né, você aceita Jesus? Não, peraí, né? Será que Jesus aceita você? Porque Jesus não é uma Coca-Cola, um refrigerante, um café, uma comida que você chega e fala, você aceita aí um cafezinho? Você aceita uma Coca-Cola? Você aceita um lanche? Não. Jesus é o Senhor de todo o universo. Tudo está colocado debaixo da autoridade dele. Por isso que quando nós oramos, devemos orar no nome dele. Então a pergunta que você, eu e todos nós devemos fazer: Senhor Jesus, o Senhor me aceita? Eu quero que o Senhor seja Senhor da minha vida. Eu creio que o Senhor é o meu Salvador. O Senhor perdoa os meus pecados. Eu me arrependo. Eu peço perdão. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero viver conforme as tuas palavras. É isso, é essa atitude, porque Ele é Senhor e Ele pagou um preço muito caro pelas nossas vidas. Irmão Luiz, que Deus continue te usando poderosamente para trazer uma palavra, né, objetiva, uma palavra que dê recursos à igreja para quando nós estivermos na batalha do dia a dia, na nossa luta, na nossa angústia, né? Quando o pavor quiser dominar o nosso coração, nós tenhamos aí subsídios para sair daquela situação através da oração e através da fé. Então, que Ele abençoe a sua vida, abençoe tudo aquilo que aprove Ele colocar debaixo aí da tua responsabilidade, dos teus cuidados, dirigindo os teus passos e prosperando os teus caminhos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus, né? E agora nós vamos também ouvir aquilo que o irmão Miguel, né, vai compartilhar com a igreja uma passagem aí da palavra do Senhor, e ele vai trazer para nós aí no nome do Senhor Jesus. Irmão Miguel, a paz do Senhor Jesus, o irmão está com a palavra. Bom dia a todos da igreja, a paz de Cristo para todos nós. Amém? Vamos ler a passagem na Bíblia no livro de Atos, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Amém? Nessa passagem, eles estavam lá no Sinédrio, né? Lendo antes dos versículos anteriores, né? Pedro e João estavam no Sinédrio, trazendo a palavra, e cerca de 5.000 pessoas, né? E eles foram repreendidos, né? Pelas pessoas que comandavam ali o local. E eles estavam no mesmo pórtico de Salomão, onde Jesus ficava muitas vezes em pé e ensinava a todos ali, né? Aqui nessa palavra ele diz que Pedro e João eram homens iletrados e incultos, né? Pedro, que era chamado Simão, né? Ele morreu crucificado de cabeça para baixo. E eles, tanto ele como João, eles eram pescadores, né? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo, e João, ele morreu com morte natural com 94 anos na ilha de Éfeso. Ele era o irmão mais novo de Tiago. Então, o que quer dizer isso? Todos eles eram usados por Deus para operar milagres, né, no nome de Jesus, sem ser sábio, sem ter capacidade intelectual, cultural, espiritual ou qualquer outro tipo de habilidade, né? Eles eram homens sem preparo do ponto de vista humano, mas as pessoas reconheciam neles os atos idênticos de Jesus, né? Nesse texto, nesse versículo, a gente pode ver que eles eram usados poderosamente por Deus, a ponto das pessoas ficarem admiradas, né? Mas como é que eles conseguiam ser assim? O que acontecia com esses dois? Que eles tinham vivido um bom tempo com o Mestre e a influência da pessoa de Deus, e através de Jesus, o Rei da Glória.
era tão grande que as pessoas viam e reconheciam neles os frutos. Eles tinham um grande entendimento da verdade por causa da ação do Espírito Santo na vida deles. O comportamento deles era um reflexo da nova mentalidade que eles ganharam e desenvolveram após se tornarem novas criaturas. Eles tinham sido transformados no seu interior, sendo cada dia mais parecidos com Jesus. Você e eu, assim como eles, nascemos para ser bênção para muitas pessoas. Por isso, não conte com a sua influência como ser humano, com a sua capacidade. Não acredite que o seu conhecimento intelectual pode convencer alguém de alguma coisa. O que fará toda a diferença para impactar pessoas é a palavra de Deus em você. O Espírito Santo fará o resto. Também não se diminua por não se achar capaz. Apenas conte com a capacitação de Deus. Se a sua escolha for se encher de Deus e da sua palavra, você verá a transformação acontecer no seu interior e influenciará muitas pessoas à sua volta. O versículo ele serve para nos encorajar e nos lembrar que Deus pode usar qualquer um de nós para realizar a sua obra. Ele nos ensina a confiar em Deus e não a depender apenas da sabedoria humana. Então, eu deixo aqui essa palavra de reflexão para todos nós confiarmos sempre em Deus e basta nós abrirmos a nossa boca e deixar o Espírito Santo habitar em nós e nós trazermos a palavra de Deus. Amém? Amém. Muito obrigado pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Miguel, que Deus continue abençoando aí, a sua casa, a sua família, tudo aquilo que aprove a Ele colocar debaixo da sua responsabilidade, né? Prosperando também os seus caminhos em nome do Senhor Jesus. E a gente vê que houve uma mudança na vida, né, do Pedro, né, dos discípulos em geral, a partir do momento que eles têm um encontro com o Senhor Jesus, que eram homens que iletrados e que eram analfabetos, né? Hoje seria essa a questão, né? E eles passam a ter a mesma forma de se comunicar, de falar como o Senhor Jesus, que o Senhor Jesus falava com uma pessoa que tinha profundo conhecimento da lei, da gramática da época. O Senhor Jesus ele tinha isso, né? Apesar de ele não ter cursado, né, nenhuma faculdade especial, nenhum seminário teológico, né, ele já vinha com todo o programa, porque ele é Deus, né? E eles, através do Espírito Santo, essa é a obra do Espírito Santo, né? Eles então tinham aquela forma corajosa de falar, e não só corajosa, mas correta, colocando ali direitinho todas as coisas de Deus e de maneira que eles não tinham como ser contestados. Essa que era a questão. É por isso que o Sinédrio ali, né, os doutores da lei, os fariseus, eles ficavam ali, né, muito raivosos, invejosos, porque não tinham como contestar, porque além de terem um conhecimento profundo da palavra de Deus e usarem as palavras corretas para expressar esse conhecimento, eles também tinham a manifestação do Espírito Santo através das maravilhas, os milagres que estavam acontecendo, e isso se tornava incontestável, né? Agora, lembra que nós estamos ali instituindo a igreja, e agora a igreja ela já está instituída. Agora, o que deve ser ministrado às pessoas é justamente a palavra de Deus. É a hora que sinais e maravilhas serão usados para enganar as pessoas, e muitos cairão nisso. Muitas pessoas serão e já estão sendo enganadas por conta de sinais e maravilhas. Lembra que o Senhor Jesus disse: nenhum sinal será dado, senão o sinal que foi dado ao profeta Jonas, porque assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem, o próprio Senhor Jesus, estará 3 dias e 3 noites lá no fundo da terra. Que é o que então, qual é o sinal? É a fé
na crucificação do Senhor Jesus e na sua ressurreição. É isso que é o sinal para nós. Que nós possamos guardar esta palavra e pregar, né? Guardar, quando eu falo guardar, é a gente crer, né? É a gente colocar em prática e pregar, né? E falar para as pessoas desse Jesus maravilhoso, que nós devemos buscar, o que para nós é um privilégio poder ter acesso a Ele, que nós não estamos fazendo favor, né? Tem gente que acha que aceitar Jesus é fazer um favor para a igreja, fazer um favor para o irmão. Nós ficamos alegres, nós ficamos felizes quando as pessoas recebem o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, mas cada pessoa deve receber para a sua própria salvação. Ela deve crer para a sua própria salvação. Ela não só deve crer e receber, ela deve desejar, assim como o menino novo, né? Eu estou usando aqui as palavras do nosso irmão Paulo, deseja o leite materno, assim deve ser a pessoa humana. Ela deve desejar o Senhor Jesus, deve desejar ter essa comunhão para com Ele, para a sua própria salvação. Então, que Deus continue abençoando o nosso irmão Miguel. Bom dia também a nossa irmã Jaqueline, que está aí conosco, em nome do Senhor Jesus, aqui no Google Meet, né? E os irmãos que estão aí também conosco no Instagram, né? Então, bom dia a todos, e você que vai estar conosco através das outras plataformas e os vídeos que estarão aí gravados e guardados aí para que vocês possam cultuar a Deus, né? E nós vamos louvar agora o nosso Deus. Qual vai ser o louvor que nós vamos fazer? Vamos louvar o nosso Deus com o hino 186 da harpa cristã. Pela fé que uma vez me foi dada, para seguir o Cordeiro de Deus, pela graça de Deus enviada, andarei com valor para os céus. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. De Deus quero vestir a armadura, pra lutar com coragem e valor, pois aqui a peleja é dura, contra as hostes do vil tentador. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Em Jesus eu farei mil proezas, no combate da fé e do amor. Nele tenho vigor e destreza, para lutar e para ser vencedor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Eu direi ao findar desta lição, combati o combate de amor, e coroa terei de justiça, que no céu me dará o Senhor. Quero andar de valor em valor e seguir a Jesus, meu Senhor, até que um dia receba no céu a coroa que me dará Deus. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então vamos dar continuidade à palavra de Deus aqui nessa manhã.
E vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Evangelho de Mateus, capítulo de número 15. Nós vamos do versículo 1 até o versículo 20. Enquanto os irmãos vão aí abrindo as suas Bíblias, vou orar pedindo a Deus aqui que nos conceda a sabedoria da sua palavra. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui diante da tua palavra. Não seja a minha vontade, o desejo do meu coração, mas seja o teu Espírito Santo me fazendo lembrar, ensinando, trazendo uma palavra que venha do trono da tua graça, do teu coração, aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. E, meu Deus, abre aos nossos entendimentos para que nós possamos compreender a tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? O Espírito Santo de Deus já esteja aí presente, né? Trazendo aí a interpretação da palavra, guardando, protegendo, né? Para que nós possamos aí ser reabastecidos. Já estamos sendo, né? Por Deus, em nome do Senhor Jesus. Então vamos ler essa passagem aqui. Diz assim, capítulo 15, né? Mateus 15. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse: ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram: sabeis que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. Então lhe disse Pedro: explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse: também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração, e isso contamina o homem, porque do coração procede maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. Então essa é a palavra do Senhor aqui, né? A gente vê que houve aqui um duelo, né? Bastante tenso entre o Senhor Jesus e ali
fariseus, os doutores da lei, né? E logo no início, aqui no versículo 1, diz assim: então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciões, pois não lavam as mãos quando comem? Vieram de Jerusalém ali simplesmente já enviados, né? Ó, vocês vão lá, ver o que ele está fazendo e causar o tumulto e buscar alguma coisa para acusá-lo. Não foi uma acusação direta, né? Usaram os discípulos dele, porque os discípulos deles não lavavam as mãos, mas quando acusavam o discípulo, estava acusando ele, porque quem ensinava o discípulo era ele. E nós não vamos ver, né? A gente vai ler aqui o texto, é uma negativa por parte do Senhor Jesus, né? Pelo contrário, o Senhor Jesus ele vai, desse momento, contra-atacar com outro ataque, né? Mas um ataque mais sério. Olha o que ele diz: ele, porém, lhe respondeu: por que transgredis vós também os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição? E ele vai entrar numa questão muito séria, que é a questão do quarto mandamento, né? Do quinto mandamento, que é obedecer lá aos seus pais, de honrar o seu pai, de honrar a sua mãe, obedecer, suprir. Naquela época, os filhos, né, eles tinham que cuidar dos pais. Quando os pais ficavam mais velhos, eles tinham que alimentar, cuidar da saúde, tratar com os pais. Isso era um mandamento. É ainda, tá, gente? Não deixou de ser não, né? Continua sendo. A pessoa tem que cuidar aí de seus pais, respeitar aí seus mais velhos, né? Ter carinho, ter zelo por eles. Isso continua sendo um mandamento. Mas naquela época era mais sério. Por quê? Porque hoje você tem previdência social, né? As pessoas têm economia e tal, elas têm recursos, né? Para elas mesmas se sustentarem, né? Mas naquela época não. Quando a pessoa ficava velha, não tinha negócio de previdência, de banco, de nada disso não. Então tinha que o filho, a filha, alguém da família ali amparar aquela pessoa, cuidar daquela pessoa. E Jesus ele vai falar uma coisa muito séria. Então, vocês dizem que aquele dinheiro, que aquele recurso que era para amparar aquele pai, amparar aquela mãe, se ele for usado para dar oferta ao templo, para dar oferta lá a Deus, né? Usando aí o Deus como uma desculpa para desobedecer a Deus, olha só o negócio que é sério, né? Tá tudo bem, né? Então vocês passam por cima da palavra de Deus, vocês desautorizam o próprio Deus para que vocês aí levem a sua vantagem. Então, mesmo que aquilo ali fosse usado realmente para fazer a obra de Deus ali, a igreja, está completamente errado. Porque existe um mandamento e ele deveria ser cumprido, deveria ser obedecido. Agora, por que Jesus não negou? Primeiro, porque era verdade, eles estavam comendo se lavar as mãos mesmo. E segundo, que não existe o mandamento de Deus mandando lavar as mãos. Não existia, esse foi uma ordenança humana, mais uma coisa criada pelos fariseus para exercer o domínio sobre o povo. Então, falando ali, são doutrinas de homens, coisas que as pessoas criam para dominar as outras pessoas, pesos que são colocados que não estão de acordo com a doutrina, com a palavra de Deus. Então, por isso que nós devemos ter muito cuidado com estas coisas. Então, ele falou, se a pessoa der essa oferta na igreja, que era para sustentar o seu pai e sua mãe, para vocês, está tudo bem. Nós vamos dar um pulo aqui para o versículo de número 7. Hipócrita, bem profetizou
Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Eles estavam ali por causa das suas tradições, por causa das suas regras, invalidando a palavra de Deus, usando a sua autoridade ministerial, como muitos usam por aí, e ainda lançam mão da palavra de Deus, né? Oh, não toqueis nos ungidos do Senhor. Mas que ungido do Senhor é esse que não obedece à palavra de Deus? Que ungido do Senhor é esse que acrescenta as suas regras, as suas vontades, para dominar um povo que não é seu, um povo que pertence a Deus? Nós não somos donos de nada, nós somos administradores. E quanto a ministérios, nós somos cuidadores. A nossa obrigação é cuidar. A palavra de Deus é bem clara: aqueles que são mais fortalecidos no Senhor, que cuidem dos mais fracos, e não coloquem sobre ele cargas e pesos que você próprio não suporta, que você não consegue levar. Como você coloca isso sobre a outra pessoa? Por que a gente está falando isso aqui? Porque essa situação não mudou. Ainda se criam regras, se criam doutrinas para dominar as pessoas, para invalidar a palavra de Deus, impedindo que as pessoas tenham acesso à graça de Deus, porque só se tem acesso pela fé, e a fé ela só chega através da palavra, a ministração da palavra. Então se cria um clima de misticismo, um clima de rigor ascético. Não pode fazer isso, não pode tocar naquilo, não pode fazer aquilo outro. Coisas que não estão dentro da palavra de Deus, que não estão aqui abalizadas. Então, por isso que o Senhor Jesus ele veio falar sobre isso e continua falando. Ele fala até hoje através do Espírito Santo. E ele diz que esse tipo de adoração, que é baseada em doutrinas de homens, em preceitos de homens, e que muitas vezes afrontam e desrespeitam a sua palavra, é hipócrita, é em vão, é inútil, não serve para nada, não passa do teto. Então a pessoa está ali fazendo coisas que não passam do teto, elas estão repetindo palavras, mantras, que não servem para nada, obedecendo o quê? Doutrinas de homens, e não a palavra de Deus, que é poderosa para abençoar as nossas vidas, para a nossa salvação. Que é a maior bênção que é a salvação, que é a maior bênção, o irmão Luiz até tocou nisso hoje, né? Que saber que tem a vida eterna, porque o homem tem essa expectativa da morte. Todos nós sabemos que vamos morrer. Quando nós nascemos, a ampulheta ela é virada e o nosso tempo começa a ser contado. E um dia essa ampulheta vai ficar toda para o lado de baixo. E aquele dia é o dia da nossa partida aqui nessa terra. Todos nós temos esse dia determinado. Só que nós sabemos que o que vai partir é esse corpo que nós estamos aqui, é esse corpo que vai ser enterrado. Mas o nosso espírito, a nossa alma, aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que é salvo, ele vai imediatamente à presença do Senhor Jesus, vai estar com o Senhor Jesus. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Foi assim que ele ensinou para nós. E é isso que deve ser a nossa fé, é isso que nós devemos passar às pessoas, ensinar as pessoas, e não ensinar elas a serem pessoas que ficam ali cheias de crendices, cheias aí de mandigas evangélicas ou cristãs, ou seja lá como você queira chamar, cheias de coisas que precisam fazer para manipular
o poder de Deus, dá 7 voltas não sei aonde, faz 7 não sei o que, faz 7 não sei... Irmãos, nós somos salvos em Cristo Jesus. A nossa fé está em Cristo Jesus. Nós não podemos mais viver de acordo com esses rudimentos mundanos, conforme essas regras humanas. Ou nós cremos no Senhor Jesus para a nossa salvação e tudo em nossas vidas, ou então nós não cremos. É sim ou não. A pessoa tem que tomar uma decisão. Aí a pessoa fica seguindo aquelas pessoas que estão ali colocando peso sobre as suas vidas e muitas vezes invalidando, fazendo coisas que a palavra de Deus abomina, não permite. Nós sabemos que essas coisas acontecem. E muitas vezes a pessoa está ali e ela muitas vezes está vendo que está errado e ela permanece. Será que Jesus, é isso que Ele quer que a gente faça? É esse o procedimento? Sabendo que está errado, sabendo que está em rebeldia contra a palavra de Deus, a gente continue fazendo aquilo ali, continue naquele lugar, continue apoiando aquilo ali, continue sustentando aquilo ali. Será que é isso que o Senhor Jesus quer de nós, como seus filhos, como filhos de Deus? Então nós devemos pensar. No versículo 10 acontece uma coisa muito interessante, né? Aqui a gente vai ver que essa conversa entre o Senhor Jesus e os fariseus, e os doutores da lei e os seus discípulos, era uma conversa reservada, né? Estava só entre eles ali, estavam ali, né, fazendo os ataques, tinham sido enviados de Jerusalém especificamente para atacar o Senhor Jesus. Aí no versículo 10 vem assim: e tendo convocado a multidão, Jesus agora convoca, né, a multidão. Espera aí, vamos agora, já que vocês provocaram, agora eu vou mostrar a realidade para vocês. Jesus ele vai passar ensinamento para todo mundo, mostrar o que está acontecendo, falar o que está acontecendo. E nós precisamos mostrar às pessoas, né, os ensinamentos, o que está acontecendo. Está acontecendo. Pega a Bíblia e mostra, está acontecendo, né? Tudo que está aí, o aumento da iniquidade, né? O desamor, pai contra filho, filho contra pai, isso tudo aí está acontecendo. Pega a Bíblia e mostra, está aqui, ó. Ele falou que isso ia acontecer. Os inimigos do homem serão aqueles da sua própria casa. Está escrito. E nós temos que chegar e mostrar para as pessoas: olha, isso não é novidade, está aqui, está dizendo o desamor, a iniquidade, né? Já estamos aí caminhando para a besta, né? Nós já temos tecnologia suficiente para isso, né? Para ter um númerozinho da besta, só vai comprar, só vai vender, só vai ir ao posto de saúde, só vai ter direito à previdência quem tiver o número da besta. Quem não tiver, né, vai passar fome, vai passar dificuldade, vai ser perseguido. E se não se render à besta e disser que crê no Senhor Jesus como Senhor e Salvador, vai ser executada. Essa que é a verdade. Mas está escrito. Pega o Apocalipse e mostra para a pessoa. Pega Mateus 24, 25, 26, mostra para a pessoa. Está escrito. Não tem novidade nenhuma. Tudo que nós estamos vendo é o caminho para isto. Não pense que vai mudar. Pode sim, aqui ou colar em algum lugar, tem algumas mudanças, tem umas melhores e tal, circunstanciais, periódicas, mas o que está escrito vai acontecer. Então, não é para pavor nem desespero de ninguém, pelo contrário, glória a Deus, ora vem Senhor Jesus, amém, né? A gente crê nisso, tem que acontecer mesmo, né? Então, no versículo 11, ele explica: não é o que entra pela boca o que contamina o homem, mas o que sai da boca. Isto sim contamina o homem. Então, aproximando dele, os discípulos disseram: sabei que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão, né, ambos no barranco, né? Que foi a palavra ambos no barranco. Então o Senhor Jesus mostra uma coisa:
Ele, quando ele fala toda a planta, ele não está dizendo apenas pessoas, mas ele está dizendo aqui doutrinas. Toda doutrina que não vem de Deus, todo ensinamento que não vem de Deus, ele vai ser arrancado, ele não vai para frente, ele não tem poder nenhum. E Jesus, ele dá aqui um conselho importante para quem está na dúvida quanto a isso. Talvez você está no lugar e já viu, o Espírito Santo já mostrou para você que está tudo errado, que não tem nada de Deus naquele lugar, que a coisa ali está realmente muito estranha, né? Atitudes, palavras, comportamentos muito estranhos, rigor para coisas que não têm valor nenhum e frouxidão para coisas que Deus abomina. Está muito estranho, tá? Você está achando? Também estou, né? Sabe o que está dizendo Jesus aqui? Deixai-os. São cegos guiando cegos. E se um cego guia o outro, o que vai acontecer? É óbvio, né? Não vai dar certo esse negócio. Os dois vão para o abismo. Jesus não está falando de cegos físicos, mas cegos espirituais. Então, se você está no lugar em que a pessoa está cega para a palavra de Deus, está cega para os mandamentos de Deus, a ordem é bem clara: deixai, não é ficar. Eu vou mudar, né? Eu vou ser o Che Guevara daqui, eu vou transformar, vou ser o revolucionário. Você não vai fazer nada disso. É mais fácil eles mudarem você do que você mudar eles. Pode orar por eles, sim, para o maior número possível de pessoas acordar e sair fora daquele lugar, porque aquela pessoa ela já está completamente corrompida. Ela já está ali fazendo a obra dela, não é a obra de Deus, é a obra dela. Tem o retrato dela, né? Tem a foto dela, tem que tocar nela, tem que tocar na foto dela, é a obra dela, né? É isso que ele está dizendo ali. E nós devemos aí buscar somente da glória a Deus, da glória do Senhor Jesus. Quem te curou foi o Senhor Jesus. Não foi a igreja tal, não foi o pastor tal, não foi o irmão tal. Quem te curou foi o Senhor Jesus. Quem fez essa obra foi Deus. A glória é sempre para Deus. A glória é sempre para o Senhor Jesus. Quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Então, se não é assim nesse lugar, se nesse lugar nós temos aí super-homens, semideuses, né? Santos, imaculados, infalíveis. Tem gente que tem infalível aí na terra, né? Não existe ninguém nessa terra que seja infalível. Não existe nenhum comedor de feijão com arroz que seja infalível. Todos nós somos falhos. Todos nós somos sujeitos ao pecado e pecamos, e erramos, e pensamos, e falamos, e fazemos coisas que não deveríamos fazer. A diferença é que nós não vivemos fazendo isso, não vivemos pensando isso, não vivemos falando isso porque nós temos um compromisso com Deus, porque o Espírito Santo ele nos constrange à obediência, a seguir o Senhor Jesus. Mas, se é outro tipo de espírito que está constrangendo você a obedecer a outra pessoa, a obedecer a outros mandamentos, então, e você está sendo incomodado com isso, incomodada, você está sentindo que isso não está legal, que não é assim, então já está aqui, ó, deixai-os, né? O que você vai fazer? Você vai orar a Deus, você não vai sair correndo que nem um maluco ou uma maluca lá, não, calma aí, ora a Deus, sem apavoramento, ora a Deus e peça a direção de Deus, e Ele vai te levar a um lugar sadio, onde você vai degustar a palavra de Deus, você vai se alimentar da palavra de Deus, você vai se encher da palavra de Deus. Aonde é esse lugar? É onde eu me sinto bem, onde eu ouço a palavra de Deus e ela fica fervilhando no meu coração, e eu tenho subsídio, eu tenho recursos para a minha vida. É onde eu sinto a paz, a salvação do Senhor Jesus. É esse lugar que Deus vai te guiar. É esse lugar que Deus vai te levar. Não é perfeito. Por que não é perfeito? Porque tem humanos. Onde tem humanidade não existe perfeição. Não existe igreja nenhuma perfeita.
Mas tem um segredinho para você, não é segredo nenhum, né? Você não vai encontrar Jesus no forró, você não vai encontrar Jesus lá no cabaré, você não vai encontrar Jesus, né, lá no açougue. Pode ser que ele te encontre lá e te tire de lá, mas você não vai lá para encontrar ele. É diferente, né? Aí eu vou buscar Jesus, vai para onde? Vou para o cabaré. Como? Com essa intenção você vai encontrar o seu Jesus. É essa a diferença. Por quê? Quem falou que é a igreja? Foi o próprio Senhor Jesus. Quem fundou a igreja foi o Senhor Jesus. Não caia nesse negócio de desigrejados, que eu vou buscar Deus sozinho, que igreja nenhuma presta. Não, nós temos que estar congregando numa igreja. Se você está congregando, continua, não vai nessa conversa não. Continua congregando, continua buscando, continua se alimentando, que ali Deus está cuidando de você. Continua na sua igreja, continua na sua congregação, está tudo direitinho lá, não tem essas pessoas querendo colocar suas próprias regras, não tem pessoas invalidando a palavra de Deus, continua. Ah, mas tem um irmão lá que olha para a gente torto, tem outro irmão que... Irmãos, somos humanos, somos falíveis, todos. Isso aí é o de menos. O certo é que no mundão você não vai encontrar Jesus, você não vai encontrar a palavra de Deus, você não vai encontrar ali o conforto de uma congregação buscando ao Senhor. É muito diferente, é muito diferente. Então, é isso que ele está falando, deixa-se ir, vai buscar aonde você vai se alimentar de Deus. Aí vai Pedro pedir no versículo de número 15, explicação, ele não consegue entender, então ele diz assim, então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? A gente tem que entender uma coisa, né? Quando Jesus ele fala que tudo que entra não contamina, né? Ele não está também dando uma licença, né? Porque tem gente que já aproveita tudo, né? Tem gente que usa a palavra lá para fazer, né? Então, opa, se tudo que entra não faz mal, né? Já vai logo, botar logo uma cachaçinha para dentro, né? Vou botar logo a droga, né? Botar não sei o quê. Tudo que entra, lembra da intenção, né? A intenção, o que eu estou botando para dentro de mim, qual é a intenção também? Porque a intenção, ela sai, né? A intenção, ela não está entrando, ela está saindo. Então, a intenção que eu vou fazer aquele ato é algo que está saindo, que o Senhor Jesus vai explicar agora, né? Então, quando a pessoa ela está querendo usar uma droga, seja ela qual for lícita ou ilícita, de forma que ela perca, né, a sua condição de consciência, ela já está tomando aquela droga para que ela venha fazer coisas que no seu estado natural ela não faria, né? Ela vai tomar aquela droga já para tomar coragem, ou mesmo o efeito daquela droga potencializar as coisas erradas que ela gostaria de praticar. É claro que aí está saindo o quê? Dela e não entrando. Entendeu como é que é o negócio? Aquilo está saindo e não entrando. Então, vamos interpretar direitinho como o Senhor Jesus ele está falando aqui. E ele vai continuar, não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso. Mas o que sai da boca vem do coração, e isso que contamina o homem, porque do coração procede os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furto, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contamina. É claro que Jesus está falando espiritualmente, né? Se você tiver com a sua mão toda suja e for comer alguma coisa, né, você vai ter uma contaminação aí, física, né? Você pode ter aí alguns micro-organismos patogênicos, né, que vão deixar aí você com alguma doença transmitida por alimento sem necessidade. Então, Jesus está falando para você, né, não lavar as suas mãos. Ele está dizendo que isso não é uma regra, que você não vai para o inferno porque comeu sem lavar as mãos. É isso que está dizendo.
que está dizendo aí é isso, né? É claro que lavar a mão antes de comer é bom para você ter a sua higiene. Pessoal, não estou aqui, né? Fazendo aqui apologia a pessoa a não ter cuidados, né? Tem que ter cuidado. Mas ele falou que isso não interfere em nada na vida espiritual da pessoa. Porém, as coisas que saem de dentro do homem, aquilo que é formado no nosso conjunto de pensamento, no nosso psique, a questão da nossa vontade, dos nossos sentimentos e das nossas decisões, aí ele está dizendo isso sim, isso contamina. Por isso que ele fala, o coração é onde tem a vontade, é onde tem a decisão e é onde tem o sentimento. Então, aquele sentimento inapropriado, aquele sentimento que vai contra a vontade de Deus e que é alimentado no coração, né? Aquela vontade de fazer aquele sentimento, de tornar ele realidade, e depois o pior, que vai fazer a queda, a decisão de fazer, aí a pessoa faz, e quando ela faz, aí vem a queda. É isso que contamina o homem. Então, o pecado, ele não nasce de uma hora para outra, ele tem todo um processo que começa na mente. Vem o desejo, vem o sentimento, vem a decisão, e com a prática ele leva à queda. É por isso que ele diz que aquilo que sai do homem, e aí ele cita, né, uma série aí de pecados aqui, né, ele fala aqui em maus desígnios, né, desejos, né, homicídios, adultérios, prostituições, furtos, falsos testemunhos, blasfêmios. Mas tantos outros, né, que ele poderia ter citado, mas ele já citou isso aqui já para deixar bem claro da onde que vem isso aí. Então, terminando aqui a palavra, já que hoje já falamos aqui em oração, né, já falamos da simplicidade do Evangelho também, com o irmão Miguel, o irmão Luiz falou sobre a questão da oração, né, de Jesus, da luta espiritual do Senhor Jesus. E agora vamos juntar, né, essa simplicidade do Evangelho com a oração, com o pensamento, aquilo que está na nossa mente, o nosso processo mental, para orar a Deus, para que nós possamos ter um processo mental sempre sadio, sempre ligado à sua palavra, sempre submisso e obediente a Ele. Por isso que Paulo fala, levar cativo todos os pensamentos a Deus. Senhor, isso que eu estou pensando não é legal. Tira isso do meu coração. Às vezes aquela raiva, né? Aquela ira, aquela vontade de se vingar, de fazer alguma coisa, mas aí vem aquele pensamento, não, isso não é legal, isso não está me fazendo bem. Eu preciso lutar contra isso. É isso que é bom. Isso é bom. Isso mostra o quê? Que está havendo um amadurecimento espiritual. Que a pessoa está crescendo espiritual. O pensamento ruim ele vem. O desejo ele vem. A tentação não adianta que vem. Não adianta dizer que não vem. Vem. A questão é a gente não aceitar. É lutar contra ele. É buscar a Deus. É colocar o joelho no chão. E falar, Senhor, me fortalece, me capacita. Eu não quero fazer isso. Eu não quero pensar dessa forma. Eu não quero agir dessa forma. É isso que é viver o cristianismo. É dia após dia. É luta todo dia e às vezes luta de você suar, de estar ali buscando até conseguir vencer aquela etapa. Vencer sim, né? Aspas, né? Pelo Espírito Santo de Deus. Porque por nós, ai de nós, né? A gente não conseguiria vencer nada. Mas pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da fé do Senhor Jesus, é que nós vencemos aí, é que Deus nos dá a capacidade. Que essa palavra, ela tenha trazido aí paz, alimentação ao seu coração, né? Te fortalecido espiritualmente e que você possa aí tomar decisões sempre abalizadas pela palavra
do Senhor. E eu quero passar agora a palavra para o nosso irmão Luiz, para que ele coloque aí, faça as colocações que o Espírito Santo estiver dirigindo a ele, em nome do Senhor Jesus. Amém? O irmão Luiz está com a palavra, em nome do Senhor Jesus. Está me ouvindo? Está ouvindo? Ouvindo sim? Alto e claro. Para baixar aqui? Não, precisa baixar não, tá bom, tá bom. Não, é baixar na minha orelha. Ah, tá. Eu queria ressaltar duas coisas que você falou, que eu acho que são as mais importantes que nós em primeiro lugar, aqui o senhor falou assim, que eu achei muito importante. O senhor falou assim, logo no início, né, Jesus expõe, né, doutrinas de homem que são usadas para dominar outros homens. Então, ali, na verdade, já os fariseus, eles já não, como é que eu vou dizer, eles já não queriam, a lei de Deus, isso é que eu achei interessante, eles pegaram a lei de Deus e como se fosse a constituição de um país, mal comparando, porque a lei de Deus é perfeita, suficiente, Deus não esquece de nada, Deus é perfeito e tudo que sai dele é perfeito. E vem o ser humano, no caso aqui os judeus, e começam a fazer emendas à lei por conta própria. E por incrível que pareça, o ser humano se acha alguma coisa diante de Deus, porque só quem emenda a lei de Deus pensa e pode realmente estar nivelado a Deus, no mínimo nivelado, porque tem gente que acha que está acima, que está nivelado a Deus e pode dizer, olha, isso aqui não está legal, vamos melhorar isso aqui, vamos acrescentar, lavar as mãos. Como o senhor falou, aqui era uma discussão espiritual, não uma discussão prática de higiene, como o senhor falou perfeitamente. Então, essa criação de doutrina falava já do coração desses homens. Falava da questão da dominância, ou seja, em vez deles ficarem sob a autoridade de Deus, não, eles se igualavam a Deus e colocavam os outros irmãos, né, os outros filhos, né, os outros do povo, debaixo da autoridade deles e não da autoridade de Deus. Ou seja, eles arrogavam o papel de deuses para eles. Né? Isso é a minha visão. E o que nós temos aí agora, transportando para hoje em dia, né? Transportando para hoje em dia essa questão, que o senhor falou muito bem, nós temos que tomar muito cuidado, por isso que nós pedimos a Deus sempre discernimento nas igrejas que nós vamos. Porque nós vamos acabar muitas vezes. Eu já vi coisas do arco da velha na igreja, o senhor mais do que eu, né? Nós conversamos às vezes, né, em outras ocasiões, né, pastor? E que ali não tem Deus. E o que achei interessante, assim, a planta que o Pai não plantou será arrancada. Então, o que eu acho interessante, o que eu acho que eu tenho para falar aqui, é o seguinte, meu amigo, orai e vigiai e pedir a Deus para te dizer se aquela igreja é em que você está, é a igreja de Jesus Cristo, em que Jesus Cristo é o cabeça. Porque senão você não vai ser recolhido, porque quem vai ser salvo vai ser a igreja de Jesus Cristo, e não essa igreja aí que tem os seus próprios métodos, que foge da palavra. Né? Então você vê, hoje nós vamos trazer a Arca da Aliança, não é? Nós vamos ter a Catedral de não sei o que. Então tomem cuidado, não é? E é perfeito o ser humano, por ter Deus ter comunicado muitas coisas boas dele mesmo, muitas características surpreendentes, levam o homem a se achar Deus, mas não é.
O próprio Jesus, ele, como eu trouxe aqui, como é que se diz? Ele lutou para obedecer, porque na parte carnal, a carne não queria, não é? Então, é muito importante para nós essa questão de que precisamos pedir a Deus discernimento para sabermos que a igreja que nós estamos é a igreja de Jesus Cristo. É a igreja que quem é o verdadeiro pastor é Jesus Cristo. E, para finalizar, o que é o discernimento? A gente pede o discernimento. Ele não vai assim vir do céu e entrar na nossa cabeça. O discernimento virá quando nós realmente nos dedicarmos a tomar um tempo pequeno, não seja 5 minutos todos os dias, para ler a palavra, para orar antes. Senhor, abre o meu entendimento. Muitas vezes está sem sono, vai no YouTube, ouve um filmezinho de 5 minutos. Tem muitos pastores que são verdadeiramente homens de Deus, que podem trazer aquele pão do dia, aquele devocional, que vai aos poucos removendo as escamas dos nossos olhos. O discernimento é uma coisa que nós vamos morrer cada vez mais conhecendo a Cristo através de sua palavra, através da palavra de Deus. Então, pastor, era o que eu tinha a trazer e eu achei muito importante essa questão. A planta que o Pai não plantou será arrancada. Isso é um sinal de alerta. Então, pastor, eu agradeço a Deus pela sua vida, valorizo, como eu já falei muito, esse seu último ajudo. E que Deus abençoe ao Senhor, a sua vida, a sua família, continue lhe orientando em todas as áreas de sua vida através do Espírito Santo e cuidando de todas as coisas que aprouve aí, que não tivesse tenha responsabilidade para cuidar de saúde. Obrigado, pastor. Devolvo a palavra para as suas correções, se forem necessárias. Amém, glória a Deus. Não, está tudo bem, é isso mesmo, né? Deus deu um alerta para nós aí sobre a questão de verificar onde é que nós estamos direitinho, né? Não ficar procurando besteirinha também, né? A gente já viu que a humanidade ela é falha, então tem falhas humanas em todo lugar. Então, se você ficar assim, então não vai ficar em lugar nenhum. Mas aberrações, né? As aberrações, coisas que não estão na palavra, coisas que realmente vão contra a palavra de Deus, que Deus abomina. Aí não dá, aí não tem jeito. Essa planta aí Deus não plantou não, isso aí alguém jogou um matinho ali e cresceu, né? Então isso aí que a gente deve ter cuidado aí. Mas, né, orar a Deus. Tu está na igreja? Tá bem. Tem um probleminha com o irmão, a irmã, tá? Isso não é problema não. Isso aí é humanidade, acontece, a gente sabe que tem humanidade na igreja. Mas tem aberração, cai fora, ora a Deus e pede direção e vai embora. Né? Isso que é importante aí para a nossa vida, tá uma vida espiritual sadia, sabendo que está num lugar que foi plantado por Deus, que vai ser elevado para o céu, né? Vai ser arrebatado, ou que vai ser transformado, não importa, que esteja de acordo com a vontade de Deus. É isso que importa para nós, é servir a Deus verdadeiramente, com fé no coração, sabendo que vai chegar um dia em que nós vamos partir dessa terra e vamos ter um encontro para Ele por toda a eternidade, esse encontro com Ele por toda a eternidade. E nós vamos agora orar, mas antes eu gostaria de informar os irmãos que no próximo domingo, né, o culto vai ser às 8h30 da manhã, também continua. No dia 7 também o culto vai ser às 8h30 da manhã. No dia 14 o culto será noturno. Nosso culto vai ser noturno, dia 14, a partir das 18 horas, 14 de abril, 7 de abril, tal de manhã, né? No próximo domingo também, né? Também será de manhã. E no dia 21 de abril, já estou avisando aqui com antecedência para a gente se preparar, nós teremos a nossa ceia do Senhor, né? Então, para quem não sabe, 21 de abril eu também
é o dia do Tiradentes, né? É o dia de Tiradentes aí, então você já grava aí. Só que a gente não tem nada com Tiradentes não, né? Estou falando só porque é uma data histórica aí. E a gente vai fazer então a ceia do Senhor no dia 21 de abril. Bom, nesse momento então, vamos nos preparar para orar. Você que está passando aí por uma luta na sua vida, você que está enfrentando dificuldades na sua vida familiar, na sua vida sentimental, sua vida financeira, né? Sua fonte de renda não está sendo suficiente para que você possa arcar com seus compromissos, às vezes até com o teu sustento, ou mesmo sustento da sua casa. Você que está passando por uma luta aí de injustiças, de mentiras, de calúnias que têm sido levantadas contra a sua vida, você que está sofrendo porque você está se sentindo aí oprimido, uma carga muito grande está sobre você, são muitas coisas para você resolver e você muitas vezes não sabe nem por onde começar, e isso trava, você fica travado com isso, né? Você está se sentindo aí ansioso, estressado, você está até chegando num estado de depressão, quem sabe já está deprimido. É você mesmo que vai falar com Deus agora. É você que vai colocar o seu coração diante do Senhor nesse momento e crer que Ele vai te trazer uma resposta. E sempre busca pelas coisas espirituais em primeiro lugar, mas coloque tudo diante de Deus. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão aí com Covid, o Covid ainda está aí, gente, não brinca não, está aí. Pessoas que estão aí passando também com o problema do dengue, né? A dengue agora está aí, alastrando pelo país. Pessoas que estão com câncer, né? Com tantas outras enfermidades aí que estão passando. Ora por essa pessoa. Se é você, ore por você também, né? Não deixe de orar, não deixe de falar com o Senhor e colocar essa situação diante de Deus. O irmão Luiz vai estar fazendo aí uma oração geral, né? E vocês vão estar fazendo a oração e falando com Deus sobre isso, colocando isso diante do altar do Senhor, para que Ele venha então te trazer uma resposta, Ele venha falar com você, Ele venha consolar o seu coração, em nome do Senhor Jesus. Então, o irmão Luiz está com a palavra, a oração, no nome do Senhor Jesus. Amém, pastor Aguilar. Fica entrando mensagem aqui toda hora que a gente está pensando, vamos lá. Ok, pastor Aguilar, então vamos continuar nessa nossa ligação. Vamos, agora todos nós, cada um de nós somos humanos como vocês, temos as mesmas limitações e nós estaremos todos nós em concordância. Eu vou estar orando, mas os irmãos que estão nos acompanhando, os que vão nos acompanhar, coloquem as suas necessidades, as suas dificuldades, seus projetos, as ansiedades, porque o remédio para a tranquilidade, a paz que transcende todo entendimento, que vai guardar o nosso coração, essa ansiedade ela só é debelada debaixo de muita oração, como falou o apóstolo Paulo. Ele falou isso, que todas as nossas ansiedades sejam conhecidas de Deus. Ele já sabe, mas Ele quer que nós conhecemos. Então, você externar a Deus as suas angústias, até um processo psicológico de tratamento, você botar para fora. Quantas vezes a gente está angustiado, a gente chega para um amigo e fala da mesma forma e com eficácia incomparável, nós temos que colocar as nossas angústias, até mesmo as nossas alegrias. Senhor, obrigado, eu gostei tanto disso. Nós temos que colocar diante de Deus. Isso aqui é uma coisa muito importante. O apóstolo Paulo ele falou assim, ele colocou assim, Deus deve estar satisfeito, mesmo estando preso, prestes a ser decapitado. Ele não queria deixar de ter paz no coração, independentemente das circunstâncias. Vamos ser práticos. Está devendo 3 meses de aluguel. Ficar tranquilinho,
ter paz no coração é uma dificuldade. Então, o que nós estamos colocando? Eu tenho certeza que você não colocar as suas angústias, as suas necessidades diante de Deus, vai ser pior. Então, precisamos colocar, porque é isso que vai trazer algum alívio. O próprio apóstolo Paulo, que teve experiências especiais com Deus, que nós não conhecemos, ele falou isso. Aprove a Deus que Paulo tivesse essas experiências, que ele vivesse essas situações excepcionais que transcendem todo entendimento. Então, se ele falou isso, nós precisamos lutar. Tem uma coisa que eu faço muito, meu Deus, eu quero ter paz no meu coração, independente das circunstâncias. É fácil? Não. Mas se você não lutar, nunca vai nem diminuir. É isso que precisa acontecer. Então, vamos todos agora, que estamos aqui, vamos colocar aqui de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai responder de um jeito ou de outro. Como eu já mencionei no início do culto, às vezes, graças a Deus, Ele não me respondeu de forma positiva em tantas coisas que eu pedi, porque hoje eu estaria em profundo sofrimento, extremamente insatisfeito. Só fez mostrar que eu nada sei pedir e que Ele sabe muito bem o que é melhor para mim. Então vamos lá. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais esse culto, te agradecemos porque o teu Espírito Santo ministrou a palavra e essa palavra está trabalhando em nós, operando em nós, no meio de nós e dentro de nós, em nome de Jesus. Eu quero te pedir, meu Deus e Pai, que o Senhor receba todas as nossas petições, Senhor. Receba, todas as nossas angústias, todas as nossas dificuldades, todas as nossas necessidades. Supre as nossas necessidades da melhor maneira que lhe agradar. Queremos, sim, em nome de Jesus, ser guardado pelo nosso coração guardado pela tua paz, em nome de Jesus. Queremos estar em paz. Podemos estar com situações pendentes, graves, trabalhando muito aqui nessa terra, buscando soluções para resolver, nos autoexaminando, tá vendo? Eu cheguei a essa situação por minha própria conta. Eu não usei de sabedoria, eu não considerei a palavra de Deus e agora estou vivendo esse sofrimento, estou passando por essa angústia. Mas, Pai, em nome de Jesus, eu quero ter a tua paz. Me ajuda a resolver isso, põe a tua mão nessa situação, estende a tua mão para me salvar dessa situação, em nome de Jesus, mas eu quero ter a tua paz. Me orienta a resolver a situação de dificuldade que eu estou passando, em nome de Jesus, mas me dá forças para eu continuar tendo paz, eu continuar enfrentando forças espirituais, forças físicas, força emocional, para eu continuar vivendo a vida, tirando o meu sustento, como está na tua palavra, que através do fruto do nosso trabalho, nós temos que ter o nosso sustento. Ajuda-nos, Senhor, ser conosco, e vivamos sempre em comunhão contigo, meu Pai, em nome de Jesus. Então eu quero te pedir, meu Deus, seja o Senhor a suprir todas as nossas ansiedades. Seja o Senhor a nos alertar de todas as coisas. Trabalhe em nós. Que a tua palavra seja poderosa dentro de nós. Que os nossos corações estejam sujeitos a ti para recebermos e permitirmos que elas venham nos tratar, nos sarar, e que elas venham realmente nos admoestar também, a nos chamar a atenção, a nos corrigir, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a nossa semana, abençoa a nós todos, as nossas famílias, nos conceda saúde, nos conceda prosperidade e nos conceda discernimento da tua palavra, porque o objetivo final nessa terra é alcançar a salvação.
cumprir a carreira que nos está proposta, tal como atletas correm lá 100 metros, competem uns com os outros para ter uma coroa que se deteriora, mas nós não. Nós buscamos a coroa imarcessível, em nome de Jesus. Então, abençoa-nos a nós, a nossas famílias, a nossa semana, e nos guarde e nos separe de todo mal. Além do mais, eu peço que eu também abençoe os missionários que vão a outros países, correndo para pregar o Evangelho, correndo o risco de perder a própria vida, nas regiões mais longínquas. Que o Senhor também abençoe as pessoas que vão aos hospitais e também as pessoas que vão aos presídios, da mesma forma, levando o Evangelho da paz, o Evangelho de Jesus Cristo, a boa nova da salvação, a boa nova da vida eterna em Cristo Jesus. Pai, por fim, eu te peço que o Senhor também abençoe o Brasil, livra o Brasil do caos social, da fome, da miséria, do caos político, do caos econômico, do caos financeiro. Senhor, em nome de Jesus, toca no coração dos nossos governantes, dos nossos representantes legais, dos magistrados, de todas as autoridades, porque se elas são autoridades no nosso país, porque houve a tua permissão para isso, e não impedir. Então, nós te pedimos em nome de Jesus, que seja o Senhor a tocar no coração delas, que elas venham a se arrepender dos seus pecados, que elas venham mudar nos seus comportamentos, e pedir perdão e serem salvas, e que em nome de Jesus elas venham entender que estão lá onde estão para nos servir e não nós assim servirmos. Abençoa o Brasil, abençoa os nossos campos, abençoa, meu Pai, em nome de Jesus, o nosso comércio, a indústria e a prestação de serviço. E no nome de Jesus é que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos agora agradecer a Deus, né? Por mais essa oportunidade, nós estamos aqui reunidos na presença dEle para ouvir a sua palavra, né? Para aprender do Senhor Jesus, né? E pedir a Ele, né? Que abençoe essa semana que está se iniciando agora em nome do Senhor Jesus. E feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos então agradecer a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por mais esta oportunidade, meu Deus, de estarmos aqui cultuando o Senhor, por tudo aquilo que nós recebemos no dia de hoje, por cada ensinamento, por cada palavra, por cada unção que foi derramada. Muito obrigado, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado pela semana que passou, obrigado pelos recursos, obrigado pelos cuidados, livramentos e principalmente pela Tua salvação sobre as nossas vidas. Meu Deus, eu concordo com a oração que o Teu Filho fez agora e também com a oração que cada um dos Teus filhos, as Tuas filhas, cada pessoa que orou nesse momento, concordo com essa oração em nome do Senhor Jesus. Seja o Senhor a trazer uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos, sempre perfeitos para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Meu Deus, eu peço ao Senhor que conceda a cada um destes que está orando conosco agora, um restante de domingo e uma semana muito abençoada na Tua presença, que isso se estenda também às suas casas, às suas famílias, a todos que estão ligados a eles, seja o Senhor guardando, protegendo, livrando de todos os males, suprindo a Deus em todas as suas necessidades, que nada lhes falte e que eles possam ser prósperos e bem-sucedidos em tudo aquilo que eles fizerem, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que ao término deste culto, o Senhor leve a todos aos seus destinos em segurança, livra de todos os males, e que esta bênção, Deus, ela seja estendida
a todos aqueles que próximo a nós estiverem, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, meu Deus, na mesma fé e na mesma concordância com esta pessoa que está orando conosco agora, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos receber a bênção então em nome do Senhor Jesus? Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos. A igreja diz amém. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus te abençoe, que você e a sua família tenham aí uma semana de muita paz, de muita luz, e que Deus esteja cuidando aí de cada uma de suas necessidades. Fique bem, fique na paz do Senhor Jesus.